bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou um homem preto, tenho cabelos pretos, estou trajando calça jeans e camisa preta e eu tenho estatura mediana. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E vamos à nossa aula. Primeiramente, aos conceitos. Coesão e coerência. As duas se relacionam com o texto e sempre caminham juntas para que ele seja bom, claro e bem organizado. Vamos ao conceito de coesão. A coesão ela vai tratar da estrutura do texto. É quando nós utilizamos as palavras certas para construirmos um texto adequado, especialmente quando falamos sobre conectivos, ou seja, usar a conjunção correta para ligar as orações. A coerência ela tem a ver com o mundo das ideias, ou seja, com a lógica discursiva do teu texto. Então, fazendo aí um resumo, a informação precisa ser coerente, lógica e objetiva. E teremos agora os tipos de coesão. São vários, prestem atenção, hein? A coesão referencial, ela ocorre quando um elemento do texto remete a outro, estabelecendo uma ligação. Essa relação pode ser feita, por exemplo, por meio de artigo, pronome, advérbio, elipse ou numeral. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Aloísio entrou em férias. Ele não aguentou mais sua rotina. Quem é o ele? O ele é o Aloísio. Esse pronome pessoal do caso reto, ele retoma o elemento Aloísio que vem antes, para que ele não se repita, tornando aí um enunciado coeso. Outros pronomes como os demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos também realizam essas retomadas. As caixas de morango estavam sobre a mesa. Duas eram destinadas ao avô. Duas o quê? Caixas de morango. O numeral duas, nesse caso, ele está no lugar do substantivo caixas de morango, né? Nesse caso, um numeral sendo um elemento coesivo para que não haja repetição do elemento caixas de morango anterior. Outro exemplo. Minha amiga voltaria no fim de semana. Não queria me encontrar. Quem é que voltaria? A minha amiga. Quem é que não queria me encontrar? Minha amiga também. Então, não foi necessário que eu repetisse para que nós soubéssemos quem é o agente dessa ação querer. Nesse caso, nós utilizamos o que chamamos de sujeito elíptico. O sujeito elíptico, ele é um caso de elipse, que é aquela figura de linguagem utilizada para evitar que um termo desnecessário seja enunciado ou que ele não seja repetido, tá bom? Então, vamos adiante aí, ó. Coesão sequencial. Trata-se da relação semântica que conecta ideias no texto, criando um encadeamento lógico. Isso pode ocorrer por meio de repetição lexical. O tempo foi passando. Olha essa ideia de o tempo ter passado bastante com a repetição do verbo passar. Repetição de estruturas sintáticas. Olha só, o menino pediu jogos, a menina pediu um celular, o avô pediu descanso. Nós temos aí a repetição da estrutura. Sujeito, verbo, complemento, em todas as três orações, todas as três frases aí desse texto. Paráfrase. Não se pode aceitar o uso ilegal dessa tecnologia, ou seja, ele é ilegal. Aquilo que é ilegal necessita de leis para regular. Então, ele diz aí o seguinte, ó, ou seja, é necessário criar leis que a regulem. O que ele disse após o ou seja, é o mesmo que ele disse antes do ou seja, mas com outras palavras. Isso se chama paráfrase. Continuando a coesão sequencial, nós temos a conexão por conjunções ou locuções conjuntivas. Prestem atenção como esses elementos são importantíssimos dentro do seu texto, porque eles vão fazer um encadeamento lógico, né, que pode dar uma ideia de causa, condição, de conclusão, entre outros. Lá, aqueles mesmos sentidos que as conjunções vão trazer para os enunciados, que podem ser as conjunções subordinativas ou coordenativas. Preste atenção no primeiro exemplo. Se comprarmos um apartamento,
teremos mais segurança. O se é uma condicional, ele traz uma ideia de condição para a frase. Elias chorou porque o filme era triste. O porquê dá ideia de causa. Ela quis sair, então colocou seu melhor vestido. O então é uma conclusiva, ele dá uma ideia de desfecho para a frase. Quando a música tocar, saiba que é para você. Esse quando está nos situando no tempo, ele é uma conjunção temporal. Agora vamos falar sobre os elementos enfáticos. Eles são recursos linguísticos utilizados para dar destaque a certas ideias ou informações em um texto. Entre os elementos enfáticos, queridos, nós temos entoação, uso de adjetivos e advérbios, frases adverbiais, paradoxo e justaposição. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem comeu o bolo de chocolate? Vejam o ponto de exclamação bem aqui para dar a ideia de que a pessoa está realmente indignada. Quem comeu o bolo de chocolate? Olha só, se não seria só quem comeu o bolo de chocolate. Não, aqui temos a entonação. O Rafael já comeu do bolo de chocolate. Ou seja, esse já está bem aqui para reforçar a ideia de que o Rafael não precisa mais comer, porque a parte dele ele já fez, que foi comer do bolo de chocolate. Você não encontrou ninguém conhecido na festa. Olha só, você não encontrou, o ninguém reforça a ideia de negação do não. Bastaria eu dizer, você não encontrou conhecidos na festa. Pronto, mas você não encontrou ninguém conhecido na festa, é um reforço aí para nossa negação. Essa torta está terrivelmente gostosa. Olha essas ideias aqui, ó. Terrivelmente é negativo, gostosa é positivo. Nós temos aqui um paradoxo, né? Como é que eu posso ter algo que é terrivelmente gostoso? Mas nesse caso, terrivelmente ele ajuda a intensificar o nosso querido adjetivo, bem aqui, ó, gostosa. E vamos agora à questão. Leia o texto de Austin Kleon, retirado do livro Roube como um Artista, para responder à questão. O escritor Jonathan Lethem disse que, quando as pessoas chamam algo de original, 9 entre 10 vezes elas não conhecem as referências ou as fontes originais envolvidas. O que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Está lá na Bíblia, não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Alguns acham essa ideia deprimente, mas ela me enche de esperança. É como o escritor francês André Gide assinalou. Tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Se estivermos livres do fardo de ser completamente originais, podemos parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência ao invés de fugirmos dela. O comando da questão é o seguinte: em tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. No quarto parágrafo, a expressão sublinhada, o já que ali, ó, pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por. Quando nós estudamos, as conjunções e as locuções conjuntivas, nós percebemos que o já que, ele traz uma ideia de causa. A letra A diz que o ainda que pode substituí-lo. A letra B diz que o por mais que pode fazer isso. A letra C diz que o visto que faz isso. A letra D diz que é à medida que. E a letra E diz que é assim que. Sabendo que ele dá a ideia de causa, entre esses nós vemos que a letra A, o ainda que, ele é concessivo. Por mais que também é concessivo. O visto que, não, ele é de causa. Então, ele seria a opção para substituir o já que. O à medida que é de proporção e o assim que é de tempo. Logo, a nossa resposta correta é a letra C. Próxima questão aí, ó. A conjunção E, a de maior frequência em língua portuguesa, mostra uma série de diferentes valores semânticos. Assinale a opção que apresenta a frase em que essa conjunção mostra valor concessivo. Vejam só a letra A. O trem parou e logo começaram a entrar os passageiros.
Letra B, e como eu pulei com a vitória do meu time? Letra C, vi que não tinha tempo e desisti da viagem. Letra D, notei que o menino cairia e não pude ajudar. Letra E, não fui aprovado e eu li todos os livros indicados. Lembrando que quando se fala de concessão, estamos falando de uma ação que não impede o acontecimento da outra, ou seja, é uma ação contrária, né, oposta, que não impede o acontecimento da outra oração. E isso ocorre na letra E, aqui, ó. O que adianta? Olha só, eu li todos os livros indicados. Isso impossibilitou de eu não ser aprovado? Não. Então, nós temos aqui um valor concessivo, ou seja, embora eu tenha lido todos os livros indicados, não fui aprovado. Sendo assim, a resposta é a letra E. Agora teremos a participação do nosso querido aluno, o Gui. Oi, professor Raul, eu tenho uma perguntinha. Qual tipo de coesão ocorre nesse trecho? É o seguinte, nós temos aqui na frase duas orações. Não fui aprovado. Olha só, o fui é o verbo indicando que a primeira pessoa, o eu, né, praticou essa ação, mas não precisou aparecer aqui. Sendo assim, nós temos uma coesão referencial por elipse. Seguindo, nós temos e eu li todos os livros indicados. Nós temos aqui uma conjunção ligando as duas orações. Sendo assim, nós temos uma coesão sequencial, respondendo ao Gui, coesão referencial por elipse e coesão sequencial por conjunção. E na aula de hoje nós vimos coesão e coerência e também elementos enfáticos. A coesão, relembrando, tem a ver com a estrutura, né? Para que não repitamos os elementos, para que liguemos as orações, os enunciados de forma correta. A coesão pode ser feita por referência, pode ser feita também por sequência. Lembrando que as conjunções na coesão sequencial são importantíssimas. A coerência tem a ver com a ideia que o teu texto vem trazer. Ele começa e termina com lógica. Os elementos enfáticos, eles são aqueles que são utilizados para reforçarmos os nossos enunciados, as nossas ideias. Sendo assim, esse contexto todo traz 3 elementos que são importantíssimos para interpretação e produção de textos. E são importantíssimos no vestibular da UEA, tá? Então, é isso aí. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.